Olá pessoal, tudo bem? Aqui Felipe Damos, juiz do TJMA, no canal Justiça do Futuro. Estamos aqui para a segunda edição do nosso podcast. Primeiramente queria agradecer aqui o Estúdio 98, esse estúdio de podcast, gravação aqui de São Luís, por todo o apoio, uma estrutura excelente e que dão todo o material e a estrutura necessária para a gente gravar esses podcasts. Então sigam aí eles nas redes sociais, que vale muito a pena. E nessa segunda edição a gente trouxe aqui dois convidados, que são dois promotores de justiça que têm afinidades com tecnologia, com inovação. Então o objetivo de hoje, como é do nosso canal, do podcast, é tratar dessas questões atuais e trazer para nossas instituições, que são públicas, porque a gente vê uma evolução maior no setor privado, mas a gente sabe que o setor público precisa entrar nessa corrida para a gente poder não ficar para trás e aprimorar os nossos processos, até porque nós somos regidos pelo princípio da eficiência até a nível constitucional, então nós não podemos ficar por fora disso, Então eu agradeço muito aqui a presença dos promotores, o Felipe Rotondo e o Igor Adriano. Vou falar primeiro de forma informal e depois vou introduzir mais formalmente aqui com os currículos. Felipe Rotondo já é meu amigo pessoal há muito tempo, é um prazer te receber aqui. Na verdade, eu acho que se não fosse por ti, talvez eu nem estaria aqui hoje, de ter essa audácia de ter criado um canal no YouTube, de fazer essas palestras, porque tudo começou quando a gente assistiu. Claro, a gente já teve a felicidade de trabalhar juntos, não mais, infelizmente, mas desde quando começou o hype, como se fala do ChatGPT, na IA generativa, nós trocamos ideias. E eu acho que, na verdade, tu me apresentaste o ChatGPT em si, E aí a gente foi discutindo, e aí através também do Ferdinando Cerejo, que é o nosso juiz também do TJMA, que é o nosso papa da inovação, o fundador e coordenador do Laboratório de Inovação do TJMA, o Toada Lab. Ele fez um evento lá, chamou o professor da UFMA, professor da UEMA, para tratar desse assunto. E aí, depois disso, ele despertou, vamos fazer palestras, oficinas. A gente até ficou assim, rapaz, será que vai dar certo isso? Mas aí nós fizemos várias palestras em conjunto. Então, te agradeço muito por esse apoio. E assim, a gente já tem foi meu calouro na UFMA, sempre falo isso, um pouco mais novo. Mas fomos colegas de UFMA. Era da mesma turma. Não, eu sou um ano mais velho que ele. Da manhã, né? Eu era da manhã também, mas eu entrei em 2004.1, ele entrou em 2005.1. E aí, por coincidência, fomos assessores também no tribunal, E concurseiros juntos também, inclusive estudamos juntos para os concursos, do Ministério Público, para o qual também foi aprovado. Foi aprovado no Ministério Público, estudou junto à prova oral, largou o Ministério Público. São escolhas, escolhas trágicas, é a vida. Então, obrigado mesmo, Felipe. E Igor Adriano está aqui, também já conhecia, assim, mas não tenho tanta proximidade, mas espero estreitar mais ainda os laços, Acho que na época do concurso a gente chegou a conversar também, mas já, inclusive eu tinha grandes referências de amigos em comum, tipo João Vinícius, ele foi teu colega de polícia, Então sempre falava muito bem e tal. Então, quando o Rotondo me falou que tu já estava nessa área interessado, eu fiquei, poxa, que bacana, Porque a gente queria trazer mais alguém também. E tal foi a surpresa que a gente viu um currículo extenso nessa área. Então, na verdade, foi grata surpresa para a gente, para mim que não sabia desse currículo, mas culpa minha, Então, realmente é um privilégio muito grande. Então, assim, o Felipe Augusto Rotondo, ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão. Atualmente, ele é promotor titular da primeira promotoria, de Buriticupu, e responde pela promotoria de Arame. Ele é titular também. Titular, praticamente. Já respondesse eterno. É especialista em combate à corrupção pela Universidade de Estácio de Sá, é pós-graduado em Ciências Criminais e Direito Anticorrupção pela Universidade Federal do Maranhão,
É graduado pela Universidade Federal do Maranhão, né? Possui MBA em Tecnologia para Negócios, Inteligência Artificial, Data Science, Big Data, pela PUC do Rio Grande do Sul. E é um grande entusiasta, tem um conhecimento enorme, que eu já presenciei várias vezes, de tecnologia e de gestão. E Igor Adriano 30 Marques é doutorando acadêmico em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestre acadêmico em Teoria Geral da Jurisdição e Processo pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu vou ter que resumir, porque senão o currículo dele daria um podcast todinho, sozinho. Tem várias pós-graduações e especializações, né? Ciências Penais pela Uniderp, tem em Direito Constitucional pelo Complexo Jurídico Damaso de Jesus, aplicação para o Magistério Superior, Processo Civil pelo Damaso de Jesus também. É graduado pela Universidade Federal do Maranhão também. Também foi graduado em Segurança Pública pela Universidade Estadual, que é o curso de formação de oficiais, né? Foi delegado de Polícia Civil de 2015 a 2018, oficial da Polícia Militar de 2005 a 2015, e atualmente exerce o cargo de promotor de justiça do Estado do Maranhão, também já atuou como promotor eleitoral em várias zonas, e também já foi promotor de várias comarcas, e atualmente está titular em Maracassumé, né? Sim. Legal. Está lá com o João Paulo, né? Que legal. Professor de várias instituições, né? Professor SBT Faculdade, professor de pós-graduação Direito Penal, Processo Penal no Centro Universitário Estácio, professor do curso de Direito da Faculdade Supremo Redentor. Isso é em Pinheiro. Em Pinheiro, né? Legal. Eu acho que o Carlos Alberto também dá aula lá, né? Legal. Também colega, Carlos Alberto Brito, João Paulo Souza Oliveira, só gente boa aí, da mais alta qualidade. Ex-professor do curso de formação e aperfeiçoamento de praças da Polícia Militar, é capitão da reserva não remunerada da Polícia Militar, palestrante e conferencista. Então, ufa! Começa... eu quero saber qual é a inteligência artificial que ele usa para ter... para ter tempo. Pois é impressionante. Pelo GPT organizando. Pois isso pode ser até um ensejo para a gente começar o nosso papo, né? Sim. Porque a gente sempre fala isso, que a inteligência artificial veio com o hype de GPT, mas na verdade a inteligência artificial sempre existiu desde 1950, lá com Alan Turing, né? Só a gente foi aprimorando os meios, né, a capacidade de processamento, e ela chegou ao varejo. E aí por isso que causou essa histeria, porque hoje em dia todo mundo pode ter no seu varejo consumir isso, o que era algo impensável, né? Então, e a gente tem que aproveitar para usar isso como uma extensão da nossa capacidade de pensar e não como um substituto, né? Como uma muleta agora que eu não vou mais fazer nada, né? Então, se a gente aproveitar isso, eu digo isso, que automatizando o que pode ser automatizado, repetitivo, sem delegar, obviamente, o nosso poder de decisão, nós temos tempo justamente para organizar e ter tempo não só para se dedicar a atividades acadêmicas, mas para a família, para o lazer e tudo mais. Né? Então, isso para mim ter tempo é muito valioso. Né? Então, se temos isso, mas assim, a gente tem que parar de fazer por conta própria, parar não, mas assim, tentar sair do uso individual de cada um, mas tentar trazer para as instituições, para que isso seja integrado e melhore a vida, a qualidade do serviço de todo mundo. Né? E isso para mim, agradecendo a oportunidade de estar aqui, meu amigo Damos, foi especial a gente ter trabalhado junto, ter iniciado esse movimento juntos, porque pela nossa proximidade, pela amizade, houve uma sinergia institucional. Quando iniciou o ChatGPT, nós começamos a discutir como é que a gente pode aqui aplicar para favorecer todas as instituições. Então, a gente, não era uma utilização individual, a gente conversava, a gente pode otimizar a atividade utilizando a ferramenta assim, Ministério Público, e isso vai facilitar o judiciário desta forma. E do outro lado também veio dessa forma. As peças, quando iam preparadas, já vinham ajustados para a gente otimizar. E um case que seria importante, aí fugindo do ChatGPT, foi a gente conseguir perceber que as ferramentas de inteligência artificial iam nos ajudar nas audiências judiciais. Porque isso aí teve um ato de coragem na instituição, porque o TJ utilizava um sistema próprio de videoconferência,
eu sugeri, olha, eu utilizo aqui o Google Meet, o TJ também tem a Workspace, por que não começa a utilizar o Google Meet para melhorar a nossa audiência? Porque o Google Meet tem inteligência artificial, correção de ruído. Além disso, há a possibilidade de a gente transcrever as audiências. E isso deu uma otimização gigantesca na atividade da promotoria, porque aquelas audiências em que não encerravam em alegações orais e sentença em banca, já vinham transcritas, meu assessor praticamente ali já estava com tudo pronto, acelerava muito a atividade. E lá em Buriticupu, com a quantidade de processos judiciais, criminais, o tempo todo, permitiu que a gente conseguisse sair daquela vazão, do aumento do acervo para um declínio do acervo, justamente pela otimização da atividade, utilizando uma ferramenta simples de transcrição de imagem, de áudio em audiência. Verdade. Então, isso é importante, né? Essas ferramentas, porque em razão que nós temos no Brasil uma tragédia, né? Nós temos aí, segundo dados do CNJ, né? Justiça em Números, fala em 80 milhões de processos. Então, além do Brasil, a Índia, né? São os países que têm mais volume de processos. Então, essas tarefas que acabam trazendo algo que você não vai repetir, então você pode organizar até mesmo as audiências, que a gente estuda o processo, mas você consegue ter um roteiro daquele processo. Exatamente. Então com aquilo você já consegue fazer uma sustentação em banca e aí vai ficar concluído para o juiz e não vai ficar com mais um processo. Então a inteligência artificial ela nasce com uma oportunidade, com uma ferramenta que vai auxiliar, né? Logicamente existem aqueles que falam em riscos, né? Que algumas atividades de alto risco, mas vai do usuário, né? De cada um saber utilizar da melhor forma possível a inteligência artificial. Toda inovação sempre vai ter algum tipo de risco. Aí, só que para a gente poder de fato inovar, em algum ponto a gente precisa assumir o risco. Na iniciativa privada, toda mudança, quando eles vão fazer, eles fazem em modular, teste. Existem espaços de teste. A gente precisa fomentar nas instituições públicas a utilização da experimentação. Isso. Porque sem a tentativa e o erro, a gente não vai conseguir evoluir. É claro que se passar de uma hora para outra, todo mundo utilizar a inteligência artificial de maneira aberta, sem nenhum tipo de verificação de risco, pode ser que gere um problema que não vai conseguir se contornar. Mas por que não se permite a experimentação? Vamos testar aqui uma vara totalmente com inteligência artificial, supervisionada por um magistrado, ou então uma promotoria de justiça digital que haja uma permissão dentro dos limites legais, lógico, a gente tem que obedecer a LGPD e todas as outras normativas, mas que dê uma flexibilidade maior para a gente poder experimentar se de fato aquela ferramenta aplicada gera um valor para a instituição. E na verdade já temos, no Supremo Tribunal Federal usa o Victor, né? Que ele faz um filtro da admissibilidade de recursos extraordinários, verificando aqueles casos que já tem uma repercussão geral reconhecida. Então já utiliza essa inteligência artificial. Nós temos alguns tribunais, ministérios públicos, que, por exemplo, verificam os requisitos do ANPP. Então você pode utilizar dados em massa, né? Logicamente que a grande crítica na verdade, dessa base de dados e pode ver alguma discriminação algorítmica, né? Claro. Então, por isso que deve ter a supervisão. Temos até um caso também que foi muito difundido, foi um caso americano, né? Um caso Loomis versus Wisconsin, né? Onde foi utilizado lá um sistema de pontos para verificar a recidiva dele, né? Ele foi envolvido ali num crime, ele estava com um carro que se envolveu ali num tiroteio, né? E o que acontece? Foi utilizado um sistema chamado Compass para pontuação. E aí se discutiu se esse sistema não estava ferindo a isonomia. A isonomia à época, mas ainda assim ele foi condenado, a corte não acolheu, sobre o fato de que os juízes utilizavam esse sistema como auxiliar, né? E não como propriamente substituindo a atividade jurisdicional. Só para complementar o que tu falou do espaço de teste, eles até usam um termo técnico para isso, que é sandbox regulatório, né? Que é caixa de areia, sandbox. É um lugar justamente que você tem você pode fazer uma coisa mais livre, testes, né? Claro que tem que ter uma supervisão, mas é justamente para permitir essa tentativa e erro, né? E parece até que no projeto de lei aí que visa regulamentar a inteligência artificial, se for o caso a gente pode até
tocar nesse assunto também, tem essas previsões desse sandbox, né, de espaços de teste. Então é muito interessante, mas nada impede da gente fazer os nossos próprios espaços, né, de teste. Quem estuda essas grandes empresas de inovação, o Google, a Pixar, verifica que elas têm em comum o processo de contratação dos profissionais, que eles estão visando ali pessoas inovadoras. E quase é uma constante eles colocarem como requisito as pessoas que assumem algum tipo de risco, porque sem o erro, exatamente. Se a pessoa não está disposta a assumir erro, a consequência do ato, vir um erro, ela não vai conseguir inovar e verificar a possibilidade. É óbvio que tratando de ferramentas que a gente não sabe exatamente como ela vai chegar lá na frente, a gente tem que ter esses espaços de inovação. E nos órgãos públicos eles estão fomentando muito os laboratórios de inovação. Sim, verdade. Agora, voltando ao assunto que o Igor estava falando, era tema sempre, a gente batia muito quando a gente fazia as oficinas juntos, que por mais que a gente utilize a inteligência artificial, a decisão é sempre do usuário. Operador, né? Nós nunca deixamos a própria ferramenta acaba nos alertando de que não posso tomar essa decisão. Aqui quem toma é você, eu posso fazer uma minuta. Então, para que ela seja, nas IA generativas, ser mais assertiva, a gente tem que dar o comando. Eu analisei essa situação, eu quero que se faça uma minuta pela procedência ou pela improcedência, ou então pela denúncia ou pelo arquivamento da denúncia, porque a decisão é minha. O que ela vai nos acelerar é na construção daquela peça. Exatamente. É como se fosse um poderoso Tem até alguns assessor, autores, né, que falam, o professor Luiz Alberto Reichelt, ele diz, por exemplo, num determinado caso em que haja uma divergência entre a doutrina e a jurisprudência, né? Porque nem sempre elas andam juntas. E aí a dúvida é se o sistema ele vai produzir que tipo de decisão, se isso pode violar a imparcialidade, né? Só que a decisão, como tu falaste, né, do usuário. Exatamente. Aí ele fala até mesmo se houver um recurso e o tribunal usar a mesma inteligência artificial do primeiro grau, né? Que a tendência seria da decisão ser mantida. E aí violaria o duplo grau de jurisdição, né? Mas tudo isso, a gente está falando, depende de cada usuário. Pois é. Aí, essa questão aí, eles estão partindo do pressuposto que a gente vai delegar mesmo. Que vai substituir. Que a gente vai colocar os inputs lá, os elementos, e pede para ele dar a decisão. Eu acho que talvez no futuro a gente tenha um grau de precisão com isso, mas eu acho que isso é muito perigoso. E não devia nem ser o objetivo. Eu acho que eu sempre prego um uso mais conservador. Apesar de inovação, tecnologia ser uma coisa, em tese, que você espera uma coisa mais disruptiva e tal, mas sempre que nas minhas palestras, oficinas, eu prego a calma, gente, né, é um assistente, porque o cidadão tem um instinto natural de usar como uma muleta, pronto, não vou precisar mais trabalhar, não vou precisar mais fazer nada, ele vai fazer tudo por mim. Não, muito pelo contrário, a sua responsabilidade fica até maior de fazer uma coisa de qualidade maior. É a mesma coisa que você faria. Você já teria a capacidade de fazer aquela sentença, aquela decisão, aquela despacho, aquela denúncia, aquela inicial de improbidade, mas você vai fazer em menos tempo, exatamente, e com uma qualidade melhor, até do ponto de vista gramatical, de estrutura, de correção de português. São essas melhores. Então, esses espaços de discussão, e essa uma das ideias de um podcast, canais, e essas palestras que a gente dá, é mais para despertar nessas pessoas isso. E deles saberem o que é a ferramenta, porque não tem um preconceito a priorístico já de não querer nem saber, e depois saber o que fazer, o que não fazer. E às vezes a gente passa mais tempo falando para eles o que não deve ser feito. Né? Justamente para evitar esses riscos. Para a gente poder otimizar a utilização da ferramenta, mais pessoas têm que utilizar. Tem que utilizar, porque, exatamente. A gente sempre dizia também, se nós três pegarmos uma situação, nós três utilizarmos a mesma ferramenta, vão sair resultados totalmente diferentes. Sim, é verdade. Porque a construção o ChatGPT, por padrão, se a gente utilizar a mesma pergunta aqui, vão vir 3 respostas diferentes. O Góes, no podcast anterior, até falou que a gente pode, no Gemini, diminuir esse grau de como é que ele chama? De alucinação da ferramenta para que ela diminua a quantidade de variação de respostas. Sim. Mas
a gente precisa começar a utilizar para poder verificar o que de fato funciona. No caso, seja Ministério Público ou Judiciário, vamos partindo do pressuposto que a gente está respeitando a LGPD ao utilizar as ferramentas, utilizando umas peças processuais. Vamos supor que nós já tenhamos tecnologia para anonimizar e proteger os dados pessoais e dados sensíveis daqueles processos e utilizar a ferramenta. Qual é a nossa capacidade humana? Eu não sou juiz, mas já fui assessor de desembargador e de juiz também. Vamos supor que tu pegue um caso concreto. Qual é a capacidade humana para tu saber quais são os precedentes semelhantes àquele? Qual é a tua capacidade de memorização de precedentes para saber o que é que tem de distinção ou não? Com a ferramenta, a gente utilizando, vamos supor que a base de dados do PJE, toda do TJMA, esteja disponível. Poderia fazer um questionamento para a inteligência artificial. Me diga quantos casos desses, semelhantes a esses, foram julgados e quais foram as decisões. O que esse caso aqui traz de diferente da maioria. Nisso já te daria diversos insights diferentes do que simplesmente tu analisar aquele caso, aquela luz. Então isso potencializa a nossa análise e não vai diminuir a função do julgador, vai maximizar para dar mais possibilidades para que ele decida. Caso concreto, por exemplo, já teve caso que já tinha sido a denúncia, né, por tráfico e porte ilegal de arma. Quando chegou nas alegações finais, eu me manifestei sobre o tráfico. Ou seja, houve antes da inteligência artificial, né? A memorização falhou, humanamente, mas colocando na inteligência artificial, você já vai ter um roteiro com os principais incidentes do processo, ele não vai ter esse vácuo, né? O que a gente isso que tu falaste tem a ver com a questão de jurimetria, né? Que essa previsão, é uma área muito interessante, né? Previsão, estatísticas, até, por exemplo, para advogados, o Ministério Público, a Defensoria ver quais são os resultados, possíveis entendimentos. Dos julgadores, dos tribunais, isso é muito utilizado e aí a gente precisa dos dados, né? O mais importante até do que a própria inteligência artificial são dados de qualidade para a gente poder aplicar, né? Isso. E um outro ponto que a gente estava conversando antes de iniciar o podcast é porque a gente não tem como competir com a memória das ferramentas. Então, tudo que já foi produzido até agora, a ferramenta vai ter, se ela estiver bem alimentada, ela vai ter mais capacidade de processar do que a gente. O que a gente tem que focar, aí as instituições têm que pensar, é como a gente vai sobreviver agora, a partir de agora, sabendo que a quantidade de dados e informações é exponencial, ela existe, o que tem para trás está disponível, mas como é que a gente vai agir daqui para frente? Até o atual momento, o que distingue a gente da ferramenta é porque as situações novas a ferramenta não tem, ela só trabalha com dados pretéritos. Então o que vier de novo, vai a nossa inteligência, a nossa criatividade humana de desenvolver. Então a gente tem que, eu penso, chegar num estudo, uma avaliação de como é que será a nossa atividade daqui para frente. Não vai ser mais perdendo tempo fazendo aquelas forma artesanal, né? Petições que eu lembro, acho que a gente, não sei se o Igor é da UFU também, né? Sim. A gente tinha um professor que explicava lá, passava praticamente o semestre todo iniciando como escrever a petição inicial. Eu penso que agora a gente tem que reformular, fazer como é que a gente vai extrair o máximo das ferramentas para fazer uma petição assertiva para aquele caso concreto, trazendo pontos novos que a ferramenta ali não sabe, que é só a capacidade humana está trazendo. Exatamente. É uma questão de sobrevivência hoje, não só no setor público, no setor privado. Para você ter uma ideia da dimensão da inteligência artificial, você utiliza na saúde, por exemplo, existe a possibilidade de criar uma base de dados nacional para verificar, para interligar as consultas, marcação de exames, diagnósticos, né? Existe a mineração de dados também. Na investigação, por exemplo, que a gente trabalha com investigação, como é que a gente vai analisar uma quebra de sigilo bancário de um alvo com várias contas, enfim, como é que você vai verificar aquelas empresas licitantes que sempre perdem. Então, é de suma importância a inteligência artificial, até mesmo no aspecto tributário, para evitar sonegação, cruzamento de dados que a Receita Federal faz. Então, todas essas áreas é uma questão de sobrevivência a utilização da inteligência artificial. Um caso recente que não é ligado ao Poder Judiciário, mas pode servir para que a gente aprenda. O caso do Paquetá. Lá houve uma aposta
existia lá na liga inglesa, lá nas casas de aposta, um padrão de apostas. Detectaram um ruído lá, apostas anormais em um determinado momento, o que despertou a atenção da investigação lá da empresa. Aí chegou ao caso do jogador que teria forçado um cartão amarelo para poder ganhar dinheiro, os seus familiares, do amigo, ganharem dinheiro. Se a gente utilizar essa mesma ferramenta, que é uma ferramenta de inteligência artificial, no âmbito da atuação do Ministério Público, a gente vai potencializar a nossa atuação. O que ele chama red flags, ou bandeiras vermelhas. Sim. Por exemplo, hoje eu tenho certeza que aconteceram inúmeras licitações no Estado. Quais dessas licitações fogem do padrão, fogem do normal? A gente tem que ter alguma ferramenta que faça essa avaliação e gere um relatório. Um fluxo de trabalho. E envie para o promotor isso aqui há um sinal ali para você avaliar. Porque se a gente for, como é que era quando eu entrei no Ministério Público, e eu acho que Igor também era assim, a gente olhava o diário, tá aqui, publicou uma ata de licitação, vamos ver aqui, trata de... Aí mandava um ofício requisitando os documentos, só pelo valor, analisar, quando era um valor muito alto, aí já manda aqui, aí tem que analisar manualmente tudo. O que me chama a atenção era a gente ter que olhar, o assessor olhar lá o diário, verificar. Imagina o tempo que isso não toma. Hoje, tá lá, o diário é publicado no portal de transparência ou no diário eletrônico do município, do estado. Já podia ter padrões que, quando verificado, já daria esse red flag, né? Uma dificuldade que eu enfrento é na fiscalização dos portais de transparência. São inúmeras informações que são geradas o tempo todo. O cidadão tentou olhar um dado de uma licitação, acessou o portal de transparência, aquela licitação não está lá. Então, tem um índice de erro ali. Quando ele notifica o Ministério Público que ele tem que ir lá, registrar, analisar, pode ser que já tenha ajeitado, colocado. Então eu não vou ter como avaliar. Se existe um robô ali o tempo todo avaliando e verificou se aquela informação foi colocada ou retirada naquele tempo, ele pode gerar um relatório e a gente atuar. Então... algo só exemplos, que mas é muito a possibilidade de usar isso é muito são infindáveis as formas, né, eu estava eu participei segunda-feira no evento do G20 aqui que teve no Maranhão e foi muito interessante. Eu assisti algumas palestras do T20, que é um grupo de tecnologia, né, ligado ao G20, né? Então vários especialistas, né, pessoas até da OpenAI estavam aqui, professores da PUC, USP, né? E um deles nessa palestra ele fez umas demonstrações muito boas de análise de dados justamente de saúde pública e também de violência, de feminicídio, violência de gênero. Então, como a análise de dados e com as inteligências artificiais puderam detectar padrões, os padrões, exatamente, e aí ajudava no combate, né, nas políticas públicas, né? E política pública tem tudo a ver com o Ministério Público, né, de fiscalizar e tudo mais. Então, na saúde, a gente estava até conversando ali no carro ainda, né, de verificar se o promotor tem que ir lá no hospital para ver se está faltando algum insumo, não sei o quê. Não, tendo tudo automatizado, os dados, você consegue ver e aí atuar onde tem, cobrar as providências, né? Então isso tudo, a ponto de dessa professora, um dos pontos que mais me chamou a atenção foi da professora Dora Kaufmann, que ela é do Programa de Tecnologia, de Inteligência e Design Digital da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC de São Paulo. Então, autoridade, né? Ela falou que dentre todos os temas que eles discutem hoje no G20, se ela fosse pensar só se tivesse que dizer, não, você só pode escolher um tema, ela diria que é a inteligência artificial. Porque da inteligência artificial você pode pensar em desenvolvimento sustentável, pensar em economia, pensar em meio ambiente. E combater todas as pautas, né, que o G20 trata, ela pode ser potencializada se for usada a inteligência artificial. Então ela não pode ser vista como uma mera... Por exemplo, no nosso caso, nós trabalhamos no sistema de justiça, isto converge até para os direitos humanos. Por quê?
A partir do momento que você imprime mais celeridade aos processos, trabalha na fase pré-processual, você evita a revitimização, você evita o prolongamento de processos e até mesmo prisões desnecessárias. Então, isto caminha para os direitos humanos. Então, é algo que a gente tem que fomentar no poder público. Também nessa linha, final do ano passado, o TJMA aqui realizou um evento que convidou um palestrante da Bahia, que tem uma empresa chamada Exponencial CTI, que ele foi diretor-geral equivalente ao diretor-geral do MP da Bahia. Então ele é doutor em dados. Aí fez um estudo lá, ele saiu do MP para a Secretaria de Segurança Pública sobre Maria da Penha. Ele estava avaliando se os projetos lá de combate à violência doméstica tinham dado certo. Porque com o aumento daquelas viaturas de Maria da Penha, como é que funcionava? Adicionava a viatura durante todo o período do tempo. Só que ele foi avaliar quais eram os horários de maior incidência de violência doméstica, que normalmente, aí, segundo os dados coletados, seria final de semana, lá próximo ao domingo. Então ele sugeriu para o comando que alterasse as rotas para que passasse mais naquele horário, e ele conseguiu demonstrar que com essa análise simples e essa ação de mudar o horário da viatura, ele reduziu eu não vou recordar agora, e se eu falar um dado aqui eu vou estar chutando, mas houve uma redução drástica dos casos de violência doméstica por uma simples intervenção de análise de dados. Criminal, né? Isso. É utilizado essa mancha criminal, né? Porque não adianta você simplesmente colocar uma viatura em cada ponto para fazer um policiamento ostensivo, mas vou verificar quais são os locais com maior incidência de crimes, que tipo de crimes, quais são os horários, né? Então isto serve como parâmetros objetivos para quem vai planejar esse policiamento. Então tudo isso com a inteligência artificial. Exatamente. Não pode ser uma coisa da cabeça de cada um. Não, e é porque até você falou que eu realmente fiz a palestra para a DEPOL, né, para os delegados aqui, foi muito bacana. Muito festejada, no auditório. E eu falei para eles lá que às vezes a gente fala... O meu foco tem sido assim, IA generativa, né, porque com todo esse movimento, mas assim, IA não é só ChatGPT, não é só Copilot, Gemini, né? É muito mais amplo, né? Como a gente já falou, tudo isso aqui são outras tecnologias que não têm relação com isso, e que já são conhecidas, já podem ser usadas. A gente não está falando de coisa de ficção científica, que é uma coisa de outro mundo, né? Então eu falei para eles de reconhecimento facial, de análise de câmera, de vídeo de segurança. Isso também tem aplicação na atividade do Ministério Público, né, de investigação, dos processos criminais também que vão desaguar no Poder Judiciário. A gente pode pensar em leitura de comportamentos, detecção, né? Tem até aquele seriado Light to Me, e daqui a pouco uma inteligência artificial vai poder fazer aquela leitura do cidadão ali, facial, do reconhecimento, se está mentindo ou não, e também reconhecimento, investigação da cena do crime, toda aquela análise, que vai ser muito mais rápida, mas claro que tem que ter a supervisão para evitar, lógico, mas assim, você não pode simplesmente transparência, né? Exatamente. Mas o fato de existir riscos, como tu falou, essa palavra, isso aí foi muito, muito pertinente. Porque vai ter gente que vai dizer, tendo risco, então qual é a consequência? Então vamos barrar bem ali. Não, vamos fazer e vamos ver se dá para conciliar e gerenciar. Agora eu vou abrir mão de uma coisa que vai trazer eficiência. Utilizar um carro numa via pública um risco também. A gente vai parar de utilizar o conceito de sociedade. Excelente. A gente vai ter que melhorar e os carros estão cada vez mais melhorando o sistema de segurança. Perfeito. Eu lembro de uma discussão que ainda persiste, né? Quando houve a pandemia, todo mundo teve que fazer audiência virtual, e depois que encerrou a pandemia, o risco de saúde, ficou na discussão, vamos voltar para as audiências presenciais. Por quê? O foco naquele momento estava sendo no fato de ter que ter a necessidade do juiz e do promotor, do defensor, fazendo aquela audiência. Não se olhou de uma outra ótica de quais os benefícios que trazem utilizar as ferramentas como aqui. A gente está nesse podcast sendo transmitido. O que é que de tecnologia aqui está sendo utilizado? A gente tem uma imagem, tem o som, isso aqui tudo pode estar processando dados, que pode ser no futuro um reconhecimento facial, pode verificar aí
se o que eu estou falando é verdade ou não, pelo timbre de voz, pela variação, pode estar transcrevendo aqui o que eu estou falando em tempo real, traduzindo ele para uma outra língua. Então, a gente tem que começar a entender quais são as possibilidades de ferramenta para poder, de fato, aplicar. Porque a necessidade precisa do promotor lá, mas a gente vai abrir mão da tecnologia para forçar que o membro esteja lá, ou se dá para pensar sobre uma outra ótica para a gente aproveitar o máximo da tecnologia para otimizar nosso serviço. Então a gente tem que começar a, de fato, conversar sobre as tecnologias, ver as possibilidades para a gente poder otimizar, porque eu acho que isso vai ser o necessário para a nossa existência institucional. Quando se fala em poder público, se fala muito em eficiência. O que é eficiência? Né? Você produzir mais com os mesmos custos. Então a inteligência artificial nos dá isso, né? Só falando aqui um exemplo que eu usei recentemente da inteligência artificial, do GPT, utilizei num júri, né? Eu fiz em Apicum-Açu, que é o termo de Bacuri, onde eu respondo. Inclusive, os 4 julgamentos foram transmitidos, né, pelo YouTube. Eu utilizei lá, lógico, eu primeiro informei, né, para que a parte contrária tivesse acesso. Eu fiz um vídeo de animação, né? Para que eu até lembro do primeiro episódio, falou das historinhas, né? Crio. Então eu coloquei a denúncia, né, para que ele fizesse a descrição e coloquei no Canva para fazer a animação, né, com figuras e com vídeo. Sim. E aí eu mostrei aos jurados, né, como foi a dinâmica do caso. E aí os jurados puderam ali, justamente naqueles casos mais complicados, que tem desclassificação tentativa ou lesão corporal, difícil, então para mostrar ali circunstâncias objetivas, o local onde foi a facada, a quantidade de golpes, então o cenário, né? Excelente. Então eu mostrei essa inteligência, botei até no grupo lá. Legal, o pessoal sorriu, né? Mas foi bom, o julgamento foi bom. Não, essas coisas que tem que ser valorizadas, porque ele faz uma coisa dessa que é disruptiva e incentiva, porque na verdade não era para estar sendo feita de A, B ou C, era a gente tem que trazer isso para melhorar todo o padrão. E dando um feedback para Igor, já teve colega que, como sabe que eu sou entusiasta, já chegou para mim e perguntou como é que eu posso fazer isso. Ele me perguntou quais são as ferramentas utilizadas. Por isso que eu até perguntei para ele qual foi que utilizou para eu passar para o colega. Por exemplo, no júri da Boate Kiss, né, foi utilizado uma inteligência melhor ainda em 3D. Né? Eu queria que o Ministério Público comprasse esse software. Não, e a gente, a gente como gosta de inovação e não quer ficar esperando, a gente vai muitas vezes com custo pessoal, mas eu acho que assim, o que for para facilitar, quando às vezes eu vejo gente chorando, mas o GPT é caro, não sei o que, rapaz, eu sei que o certo era ter, mas vai ter, um dia vai estar tudo, a gente vai daqui a uns 2 anos ou talvez menos, vai estar tudo mais integrado. Mas assim, enquanto isso não acontece, vale a pena para você ter o retorno pessoal mesmo. Se a gente voltar ao início da conversa, que a gente estava falando da otimização do tempo, brincando com o currículo de Igor e das atividades que ele fala. Imagina o quanto de tempo ele é otimizado utilizando a ferramenta para saber qual é o valor dele, se esse R$100, $20 por mês não paga esse valor, essa economia de tempo que permite que ele faça diversas outras atividades, inclusive algumas remuneradas, o custo sai mínimo. O custo sai mínimo, exatamente. Então o pessoal tem que parar de pensar. É um investimento, não é um gasto. Exatamente. O Igor trouxe aqui uma ferramenta de que ele preparou antes do júri. Eu, às vezes, utilizo, estou lá nos debates, a defesa está fazendo sua sustentação oral. A gente tem que saber que nem tudo a gente sabe. Às vezes eles trazem uma tese nova, o meu computador está sempre ligado ali. Falou lá, vamos ver quais são as possibilidades. Eu transcrevo aquilo ali, o próprio ChatGPT já me dá diversas possibilidades. Eu posso solicitar para ele, quais são os argumentos contrários a isso aqui, ou argumentos que favorecem ele. Então, isso está acontecendo praticamente em tempo real. Imagina como é que não era antes. A gente tinha que, de fato, gastar horas e horas e horas estudando, prevendo quais são as possibilidades de tese adversária. E provavelmente não ia conseguir, e na pressão do tempo lá, tu não ia ter a capacidade de fazer. Tu teria capacidade até de pensar naqueles argumentos, mas tu não teria tempo, porque o tempo dele ia acabar, o juiz ia perguntar, e aí, vai para a réplica, tu vai para a tréplica? O ChatGPT que a gente tinha antes do real ChatGPT era o WhatsApp que perguntava aqui. A gente tem um grupo dos colegas de júri. Meu amigo, falaram sobre isso aqui. Qual é a tese que eu precisava? Exatamente, é isso Fora a questão da inteligência emocional, né? Aquele calor, então. Ter um assistente ali ajuda bastante. Não, ajuda muito. Algo que otimizou muito também foi a questão
das determinações que eu dou. Quando promotor de justiça, para quem não conhece, também é responsável por conduzir procedimentos e dentro desses procedimentos dar decisões. Então, antigamente eu falava office para tal. O tempo que eu fazia isso, assinava, fazia a conclusão para o meu assessor, para o técnico, para ele elaborar um ofício que eu teria que corrigir. Já faz tudo. Já faço, já dou o comando. Ele já vai fazer tudo. Não, meu secretário judicial adorou também isso, porque quando eu recebo ofícios do TJ, da Corregedoria, que eu preciso responder, em vez de eu passar para ele, dizer como ele tinha que responder, não, eu já analiso, já vejo o que eu analiso, lógico, né? E aí eu digo o que eu quero, ele já lê, eu já fiz inclusive eu tenho um GPT especializado só em responder ofício, com toda a minha formatação e tudo, então ele já em questão de minutos eu já respondo e já faço, já não preciso ocupar e ele pode fazer outras coisas mais importantes para a unidade judicial, né? Então isso tudo tem que ser pensado, só que claro, eu sempre bato nesse ponto de a gente trazer isso para ser uma coisa institucional, mas enquanto não acontece a gente tem que se qualificar. Porque assim, se um dia chegar lá, meu amigo, você vai usar. Se você não estiver preparado, você vai ter problemas. E não tem essa de que você é do setor público, tem estabilidade, então não vou ter problema. Não, você vai ter que ter desempenho, tem que ter análise, entendeu? Então, é a mesma coisa de... Eu estava dando outro exemplo, assim, meio radical, mas na época da máquina de escrever. Tá aqui, todo mundo no escritório só usa a máquina de escrever. Chegou lá... O chefe da empresa, o dono da empresa chegou com um monte de computador IBM, aquele primeiro lá, agora vamos usar isso aqui. Se você não se preparou, não fez um curso, que o chefe falou, faz o curso aqui da Control, não sei o quê, vai se preparando para essa, porque a gente vai usar computador. Sim. O cara vai ficar... Então, a inteligência artificial só é uma revolução que está acontecendo agora e a gente está testemunhando. Então, se você não se qualificar, se ficar nessa postura de defensiva de nem querer, você vai... Porque não é escolha sua. É isso que as pessoas não estão entendendo. Uma amiga minha me falou assim, não, Felipe, eu sou resistente a isso aí, eu não quero nem saber. Mas você trabalha com direito, você vai vir... Vai acontecer. Você não vai ter como... Vai ser atropelado, não tem como você dizer não. Isso não a gente existe tem que observar que... Então você... A natureza humana, o ser humano tem dificuldade de observar lá na frente, porque a gente enxerga de maneira linear. A tecnologia é exponencial. Então, se está acontecendo aqui o burburinho, ela vai estourar daqui a pouco, que a pessoa vai ser atropelada se ela não estiver nesse meio. Porque é muito rápido. A gente estava conversando agora há pouco. Eu tenho 14 anos de formado. Bastante tempo. Mas há 14 anos atrás, eu lembro que a gente tinha que tirar xerox na faculdade. Hoje, todos os livros disponíveis que os professores estão no meu celular aqui de maneira rápida, imediata. E isso, 14 anos para uma história aí de o quê? É nada. De décadas não é nada. Uma velocidade hoje já se fala, né, na sociedade 5.0, né? Sim. Então, são consideradas sociedades super inteligentes. Então, fala sobre inovação, governança, gestão. Então, é importante. Essas pessoas, né, que não desacreditam a inteligência artificial, a professora Laura Schertel, né, que é da UNB, ela fala que elas são da igreja dos apocalípticos, né? Que fala que o mundo, nós seremos zumbis, que as máquinas são empoderadas. Existe também o que ela diz do outro lado, né? Que seria a igreja dos céticos, né? Que diz que não, a inteligência artificial agora vai fazer tudo, né? Então não é isso, a gente defende um intermediário. Intermediário, exatamente. Não, quanto a essa questão também de que se a IA vai dominar o mundo, que vai... Eu falo também, se isso acontecer também não depende da gente. É só ver... E também até os filmes, né? Mostram muito isso, Exterminador do Futuro. Eu sempre dou esses Matrix. Depende dos grandes, né? Dos grandes. A gente tem que rezar para não acontecer. Naquela Cambridge Analytica, né? Que interferiu nas eleições de 2016 e no Brexit. Então eles falam muito, tem muita literatura sobre isso. Né? O nosso uso aqui no dia a dia, o que a gente vai estar alimentando? Não alimente com coisas, não, pelo amor de Deus. Mas eu não me sinto que estou contribuindo com uma revolução das máquinas vão dominar. É por isso que a gente tem que também pregar responsabilidade e tudo mais. Mas isso não pode ser argumento para simplesmente nós temos também frear que ter tudo, né? A gente tem que prever todos os cenários. Outro ponto que a gente estava conversando antes era sobre, por exemplo, o modelo do judiciário e o modelo do Ministério Público é aquele modelo dividido por comarcas, divisões territoriais. Será que hoje, com todas as tecnologias disponíveis, ainda há necessidade desse modelo? Eu me recordo que no
penúltimo congresso do Ministério Público, foi convidado o Fred Didier, que ele expôs uma palestra sobre essa, que ele defende já que não existe mais a territorialidade. Exatamente. Vamos partir do pressuposto que a tese dele está correta. Como é que nós vamos distribuir nossa mão de obra, a nossa capacidade de membros e servidores do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria, para poder atuar nessa nova era? Porque se a gente ficar amarrado no formalismo, seja constitucional ou legal, talvez a gente fique amarrado e a sociedade, a gente não consiga acompanhar as mudanças da sociedade. Por exemplo, os mais experientes sempre falam daquela postura de que o membro, quando chegava na comunidade, tinha aquela importância. Mas antigamente o nível de informação na comunidade era muito limitada. Alguém ia ouvir falar de Pelé porque escutou na rádio, alguém falou. Pelé era tipo uma lenda. Hoje os melhores jogadores de futebol lá são o tempo todo, acontece, muda. O jovem tá nem aí. O interesse dele já não é mais local nem regional, já é mundial. E como é que nós, instituição, vamos sobreviver nesse mundo? Exatamente. Como é que a gente vai ainda continuar a nossa importância, a nossa relevância nesse mundo volátil Ainda mais que, por exemplo, nós temos no Brasil uma macro-litigância, né? E além disso, o maior número de faculdades do mundo. Se somar todo o restante, o Brasil supera. Exatamente. Então, ou seja, teremos mais atores, né? Mais advogados. E aí, como é que a gente vai lidar se os recursos são finitos? Exatamente. Então, eu vejo muita gente falando isso. Não, nós temos que usar os recursos para diminuir esses 80 milhões de processos e tal, mas se a gente vai... O que adianta fazer meios para diminuir esses 80 milhões se também não freia a entrada? Se aumenta o número de faculdades, não tem controle. Porque os advogados... Eu não critico também os advogados, porque eles têm que sobreviver, eles têm que procurar nichos. Se o MEC abre, se despejam no mercado não sei quantos milhares de advogados por semestre, ou a cada prova da OAB, meu amigo, vai ter que ser criado. E o Brasil já é litigante, né? Por si só. Os precedentes judiciais, os vinculantes e tal, eles não, por exemplo, não surtem efeito nenhum, porque o cara vai sempre entrar. Tem outros países, eu até fiz um curso recente sobre precedentes, que tem países de outra cultura e tal, tipo a Alemanha, que tem uma tese jurídica firmada lá. O advogado nem entra com a ação, ele tem a consciência de não entrar com a ação, mas o Brasil é totalmente diferente. Não estou criticando, dizendo que é melhor que é pior. É só uma diferença que existe. Então, se a gente não souber, a gente vai ser atropelado. E isso que tu falou da territorialidade, para mim, é um dos pontos chaves disso. Porque a territorialidade foi pensada, o Código de 39, depois de 73, a LOMAN de 79, a Constituição Federal de 88, a Lei Orgânica do MP é de também 93. Períodos que realmente não tinha tecnologia, não tinha internet como tem hoje, máquina de escrever. Então, era tudo pré-pandemia. Até o Código de 2015, que já é mais recente, o CPC, ainda é pré-pandemia, ainda tem coisas antigas. Então, se a gente ficar ligado a isso, por exemplo, não criar núcleos... Claro que aí tem várias ideias, se a gente for pensando aqui, mas sei lá, você pode estar desperdiçando... Às vezes tem um juiz, um promotor que ele é especialista em saúde. Então, vamos fazer um núcleo da saúde, um núcleo de consignado, como já até tem aqui no judiciário, um núcleo de família, vários núcleos, e que não estão presos a comarcas, né? Mas que os juízes podem, e os promotores, os defensores se especializando naquela matéria, pode render muito mais a eficiência. E você não vai ficar ligado mais à comarca. Mas aí e os excluídos digitais? Não, mas eles vão ter os acessos, os fóruns vão existir, as promotorias vão tudo. Não se está pregando a aniquilação física dos poderes, pelo amor de Deus, né? É só para deixar claro. Uma reestruturação. Mas assim, qual é a diferença de um cidadão? Por exemplo, o cidadão não tem como entrar, ele vai para uma audiência de família. Ele tem um processo da comarca X, lá de Arame. Qual é a diferença dele estar sendo julgado pelo juiz que responde por Arame, ou pelo juiz do núcleo de família do estado do Maranhão, que vai só especializado em família? Ele vai participar da audiência do mesmo jeito, o videoconferência lá da comarca, se ele não tem a tecnologia que hoje facilitou muito,
Hoje o número de audiências de instruções que acabam no mesmo dia é enorme, porque as pessoas fazem de onde que tiver, né? Então isso foi uma coisa, isso para mim foi o maior ganho dessa evolução. A eficiência aumentou muito, mas ele vai continuar tendo toda a questão um exemplo que eu posso dar sobre isso, parâmetro. Tu foi testemunho. Arame, quando eu fui promovido para Buriticupu, julho de 2020. Assumi Arame por 2 anos e 4 meses ininterruptos. Eu não tinha como estar lá presente o tempo todo, até porque eu estava no período de pandemia, de acesso, muito longe. Mas ainda assim, de onde eu estivesse despachando, eu consegui reduzir o acervo do que cabia ao Ministério Público dessa maneira, à distância, em contato. Tudo saneado. Pois é. E parece que é um paradoxo, mas por exemplo, o Igor falou que houve. É evidente que há um aumento de demanda. O tempo todo está aumentando. No Ministério Público, nós somos do último concurso. O último concurso foi de 2013, 2014, começaram a nomear 2015. De lá para cá não entraram novos membros. Então vamos fazer quase 10 anos sem novos membros, com a demanda aumentando, mas se a gente for fazer uma avaliação dos acervos das promotorias, ela houve uma queda. E o que é que... Percentual, né? Pelo menos. Diminuiu o volume. O acervo, Arame tinha um acervo gigante, reduziu. Buriticupu a gente praticamente reduziu para trabalhar com o processo do ano. Então, o que é que... muito foi possibilitado pelas audiências do Google Meet que a gente fez na marra antes do TJ regulamentar. Eu até digo que foi a coragem, o risco que eu tomei, que eu enfrentei. Mas, antes disso, por exemplo, eu cheguei na comarca, eu já vinha num processo de digitalização. Então, os processos que passavam antes de chegar lá, que era Rafael, chegava na promotoria e já digitalizava. Então, quando houve a implantação do PJE, todos já conseguiu colocar praticamente todo o acervo. Só a digitalização do acervo já trouxe uma eficiência enorme e a gente conseguiu produzir. Exatamente. Então, o que eu penso que as instituições têm que avaliar? Certo. Quais serão os impactos dessa tecnologia na eficiência da nossa atividade e como é que a gente vai redistribuir a nossa mão de obra para poder dar conta dessa demanda, mesmo considerando que a gente não vai aumentar a quantidade de membros. Eu acho que a gente vai passar num processo, como o Ministério Público, de estabilizar ou de reduzir a quantidade de membros, porque a quantidade de decisões que a gente toma por dia aumentou. Antes eu demorava para fazer uma denúncia 2 horas. Hoje não preciso mais demorar. Eu preciso dizer, isso aqui é um caso de roubo, as provas estão produzidas, elabore a denúncia. Ficou 10 minutos de avaliação. Então a gente conseguiu multiplicar a nossa força de trabalho. Então as instituições precisam fazer isso, porque eu penso que em algum momento a sociedade vai avaliar qual é o custo de manter essa máquina tão pesada. Exatamente. A gente tem tecnologias para multiplicar nossa força de trabalho. Que uma das tarefas do sistema de justiça, né, é dirimir conflitos. Né? Então é uma tarefa crucial. E até, por exemplo, falou dos excluídos, né? É uma das tarefas também a inclusão social, né? Para que as minorias utilizem o direito como trunfos, né? Como já dizia o Dworkin, né? Então, isto há uma necessidade premente dos órgãos se adequarem, se adaptarem para justamente cumprir seu papel. Exatamente. E isso leva àquela discussão dos empregos e vai levar, não é só emprego, cargos também públicos. E a gente uma hora vai ter que cortar na carne, infelizmente. A gente não tem o que fazer. Porque toda instituição, seja privada ou pública, ela pensa em cortar gastos e fazer a eficiência. Então, é uma realidade inafastável. E tem o accountability, né? Que é a prestação de contas que a gente tem que fazer. Exatamente. Agora eu queria aproveitar esse exemplo de Rotondo que ele deu lá de Arame. Eu queria que você falasse também da sua experiência, porque pelo que eu vi, você trabalhou basicamente a sua carreira na região da Baixada, né? Sim. Que é uma região que a gente sabe que é a mais pobre do Maranhão. Maranhão já é um estado com muitos problemas, mas ali a Baixada Maranhense, infelizmente, a gente sabe que tem muitos problemas. E você poderia falar como a tecnologia, justamente a digitalização que a gente viu, permitiu que você trabalhasse em tantos lugares respondendo, porque eu sei que a carência de promotor e de juiz lá é a maior que tem no estado, mas eu tenho certeza que com essas ferramentas você conseguiu dar conta desse trabalho. Sim. Mesmo é impossível você estar em Apicuaçu, em Bacuri, Cururupu, em Serrano, e não sei aonde, em Pinheiro, mas mesmo assim
Não, na verdade, sempre respondi, né? Para mais de uma unidade, em alguns casos com 3 unidades, que você, se for pegar o termos, hoje eu estou em Maracaçumé, que são 5 municípios, né? Sim. Então eu respondo para o mais Bacuri, que são mais 2, são 7. Aí já teve caso de estar também em Cururupu, que abrange Serrano, 9 municípios, né? Ao mesmo tempo. Então você tem que organizar, primeiro elencando as atribuições, né? De cada servidor, para que você possa aí minimamente imprimir uma celeridade. Então a inteligência artificial ela nos dá isso, essa organização. Então eu não vou, vamos dizer assim, parar e demorar muito tempo para realizar uma atividade quando eu já tenho um roteiro. Então ele me dá isso, o roteiro, na atividade extrajudicial e na atividade judicial, né, no dia a dia. Então, além disso, a gente consegue utilizar essas ferramentas para um atendimento, né? De onde eu estiver, eu faço atendimento pelo Meet, pelo WhatsApp, pela uma videoconferência. E aí você quer, porque na verdade a sociedade ela quer a resolutividade, né? Ela quer uma decisão de qualidade, algo que não demore tanto, ela quer uma resposta. Então, para que tenha uma resposta adequada, a gente utiliza essa inteligência artificial. Eu tenho certeza que teve dia que você fez audiência de Cururupu. Sim. Tá na promotoria lá de Cururupu, vamos supor. Fez uma audiência de Bacuri, depois uma de Pinheiro, todo do mesmo lugar. A gente faz sim. Ao mesmo tempo. Às vezes com várias telas. Com várias telas. Porque a gente tem que ser colaborativo, né? Graças a Deus eu nunca tive conflito com advogados, com juízes, porque a gente tem que se ajudar no sentido de executar o serviço, né? Então, às vezes teve caso de fazer audiência de custódia, começar o júri, faz logo a audiência de custódia, vamos fazer o júri, depois do júri, já faz uma outra audiência. Para não acumular. A questão do serviço público é você não acumular. Então, reduzir o acervo é manter aquele acervo daquilo. Agora, nada disso seria possível sem a tecnologia. Não tem como fazer de forma artesanal. Indo. Não, hoje eu vou para Cururupu, amanhã eu vou para Pinheiro, amanhã eu vou para Zedoca. Meu amigo, isso é uma loucura. Não tem e a gente tem que fazer a gestão de sistemas, né? Todo dia a gente já tem que fazer. São vários sistemas que a gente tem que fazer essa gestão. É por isso que eu disse que a tecnologia permitiu que a gente possa tomar mais decisões no dia. A quantidade de decisões que nós tomamos hoje é muito maior do que antigamente. A gente deixou do modelo manual de elaborar, de fazer o muro para a gente poder tomar a decisão. É verdade. E eu me lembro uma figura que tu postou no Instagram faz tempo, não sei se tu vai lembrar, alguma coisa sobre a mudança do expediente, da lógica, e eu lembro muito disso, porque aí o cara pensa, não, vocês estão falando aí então da desterritorialização, o cara trabalha de qualquer lugar, não sei o quê. Isso significa, então vai trabalhar menos? Não, pelo contrário. O expediente acabou. O expediente é 24 horas. Eu estou o tempo todo trabalhando. Às vezes até os familiares reclamam. Vejo os horários do juiz, 2 horas da manhã, 4 horas, PJ, 5 horas. Não, às vezes, por exemplo, tu tá na academia, tu aproveita para estar na esteira ali, tu vai assinar a decisão no mobile, tu tá passando a instrução pro teu assessor, já tá reunindo a equipe à noite. Não tem mais isso. Antes era, não, tu trabalha de manhã, vai, 8 horas, acorda, não sei o que, faz o trabalho lá, vai embora, acabou. Então, não, até isso, a flexibilidade, o futuro do trabalho, o futuro da justiça é flexibilidade. A palavra é essa, flexibilidade. E é em todos, não estou falando de presença física ou não, é de flexibilidade de toda a atividade, que vai resultar na eficiência. O presidente da nossa associação é promotor e psicanalista. Ele sempre bate na tecla dos problemas mental que está causando nos membros esse excesso de trabalho. Exatamente. Porque agora a gente não consegue mais desconectar. Como o trabalho está aqui no celular, a qualquer momento eu posso trabalhar. E existem pessoas que não conseguem desconectar. Eu mesmo tenho um problema de que eu não consigo terminar o dia se eu não zerar a minha caixa do PJE, por exemplo. Então, se chegou, às vezes como o juiz, o servidor pode estar trabalhando também de casa e não tem mais esse horário, ele pode flexibilizar. Às vezes ele está mandando sexta-noite, 8 horas da noite, processo, que a pessoa recebeu a notificação do e-mail, tem que despachar esse processo. E isso acaba criando um problema. Cabe a nós também saber dividir. Tem horário de trabalho, tem o horário da minha família, tem o meu horário de lazer. Porque senão nós não somos máquinas que trabalham 24 horas. Nós vamos ter problemas
de saúde contra isso. Mas quando você consegue, né, gerenciar, fica tudo mais fácil. Você consegue ali no menor tempo possível. Tu lembra daquele, teve um processo que era um óbito tardio daquela, lá em Buriticupu, que aí chegou, o advogado protocolou, aí eu acho que o servidor já proto-ordenado, ou nem tu viste, tu já mandou parecer, aí eu tava ontem também, já fiz a sentença, quer dizer, um processo durou 15 minutos. Entre a inicial e a sentença. Foi coincidência, tá? Foi coincidência, porque ninguém para. Uma sexta-feira à tarde, isso aí, foi, entendeu? Então não tem mais essa. Você tá o tempo todo. A gente até tirou para ver se batia o recorde. Batia o recorde, Tá aí, falando em recorde, teve um nosso caso do júri lá de 3 meses do fato. Sim, do fato. Porque. E com esse espírito que você destacou, da colaboração. Sim. A gente fez a instrução toda, era uma instrução com vários testemunhos, mas todos conseguiram participar de outro estado e tal, por videoconferência. Fez sentença em banca da pronúncia. O defensor fez análise de que não cabia recurso, assim, e ele fez análise técnica, ou seja, houve porque o pessoal pode achar que não houve direito de defesa, né? Mas assim, era um caso de flagrante, com muitas provas, então ele sabia que o recurso, e era um caso grave, então o cara ia responder esse reze todo o trâmite no tribunal preso. Então, por estratégia da defesa, ele abriu mão do recurso. Aí, na audiência, as testemunhas vão ser as mesmas. Então, nem precisa daquele prazo do 422, né? Então, na própria audiência, já marcamos a data do júri. E aí a gente já viu qual era a data que dava para os três, para o defensor, para o promotor e para o juiz. E já marcamos o sorteio. Então, isso é até no site do CNJ. Isso aí, o desembargador Paulo Velto me mandou parabéns. São boas práticas que devem ser copiadas. Né? Exatamente. E que nem não estou querendo também vangloriar. A gente está fazendo dois júris por dia. Meu objetivo é conseguir fazer 3 júris por dia. Dois por dia era tem que fazer 3. Tem colega que faz. Eu conheço colega que faz. Dependendo da causa. Sendo tudo combinado sem descurar do direito de defesa. Isso é muito importante. É perfeitamente possível. O que eu sinto falta, não sei se no judiciário é assim, é de espaço que a gente possa debater boas práticas. Exatamente. Porque, recentemente aqui a nossa corregedoria teve uma premiação por boas práticas, o prêmio Minerva. Mas a gente tem que evoluir, eu até falei lá no dia, a gente tem que evoluir para que de fato aquelas práticas sejam conhecidas para verificar. Eu tenho certeza que Igor tem prática lá que a gente não está divulgado, porque não tem um espaço próprio para isso. E isso é importante. Pra sentir à vontade. Vocês citaram livros. Um que eu gosto muito é um livro, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é De Onde Vêm as Boas Ideias, que mostra como é que é a construção da inovação. Nós temos, a gente inova quando a gente toma conhecimento com outras ideias e outros ambientes. Às vezes eu estou aqui na minha linha de estudo, na minha prática, eu tenho conhecimento daquelas atividades. Quando eu tomo conhecimento das práticas de Igor ou de Damos, eu consigo verificar e combinar com as que eu já faço para trazer algo mais eficiente. E a gente só consegue fazendo isso trocando ideias. E a gente tem que evoluir isso nos órgãos públicos para que a gente troque mais ideias. Mais uma vez, os espaços dos laboratórios de inovação são fundamentais para isso, porque acaba sendo espaço multidisciplinar. Lá não é só juiz que está, tem juiz, tem servidor, tem pedagogo, tem psicólogo, que vão trazendo olhares diferentes para as circunstâncias, que a gente vai trazendo novos elementos de inovação. Nesse aspecto aí, o judiciário está mais à frente, porque desde 2020 tem uma resolução do CNJ, que é na verdade um projeto de sinapses, né? Acho que é 332 de 2020. No nosso caso, teve recentemente aí uma orientação do CNMP, perguntando quem está utilizando inteligência artificial, né? Ainda não regulamentou. Exatamente. Até mesmo no Brasil, falaste ainda há pouco do PL, né? Está no Senado desse PL. Mas nós já temos, por exemplo, no âmbito eleitoral, uma resolução do TSE, né? Que fala de deepfake. Sim, interessante. Então, já tem, eu queria ter abordado isso, mas a gente já está no finalzinho. Já está no final da parte de fake news, desinformação. Do deepfake, tem muita coisa, tem a questão do regulamento europeu, né? Que funciona como uma lei. Exatamente. É um tema muito AI amplo Act, aí. Né? Vou até anotar para os próximos aqui. E só para, antes de encerrar, eu queria então que você falasse do 5º Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial, que você apresentou alguns trabalhos, né? Como é que foi lá? Na verdade, nós apresentamos, né, o resumo expandido sobre esses trabalhos que foram aprovados.
é uma comunidade com pesquisadores, professores de várias universidades. Então nós falamos aí da questão da justiça negociada, né? Utilizando a inteligência artificial. Também teve um que nós falamos do data mining, né? Da mineração de dados. Na área da saúde, né? Tecnologia e saúde. Então, foram trabalhos que agora vão evoluir para um artigo publicado. Né? Além disso, eu participei de um curso, né, de Granada, que foi em parceria com o IDP e com a PUC do Rio Grande do Sul. Vários ministros, né? O ministro Gilmar Mendes participou, vários expoentes da área. Então, é um ambiente que a gente tem troca de ideias, né? E acaba aprendendo bastante, né? Muitas pessoas especializadas. E eu, de antemão, já parabenizo porque este ambiente traz uma democratização. Então, nós temos a preocupação de repassar esse conhecimento para outras pessoas, não só para profissionais, pela população em geral, saber como é que utiliza uma ferramenta. Então, é de suma importância esse seu trabalho, né, que eu já acompanhava, mas pessoalmente estou tendo agora a oportunidade e é muito importante para o sistema de justiça. A ideia é essa, é espalhar o conhecimento, tentar. O pouco que a gente sabe, a gente tenta espalhar e trazer pessoas que podem agregar, né? Porque a gente começou dando essas palestras lá e foi crescendo e foi tomando depois uma proporção. Depois tem que fazer também na interiorização, né? Vamos, do Estado. Sim. Não, tem vários projetos. Eu estou até indo pela SMAN, pela Escola, né, da Magistratura. A desembargadora Sânia lançou esse projeto SMAN itinerante, que vai ter nas comarcas, né? Então, um dos temas que pediram muito era esse. Para você ver, tem muita demanda por isso. Então, já vai ser a primeira, por coincidência, vai ser lá na minha região. Vai ser Vitorino Freire, Lago da Pedra, Bacabal. Bacabal tem que voltar, pois os promotores lá, as promotoras gostaram. Pois vai ter. E Olho d'Água das Cunhães. Aí vai ter outro. Aí eu não sei se. Sempre eles vão levar cursos, né, itinerantes, não necessariamente desse tema, mas esse primeiro vai ser. Vai ter Imperatriz também e vai ter um em São Luís. Só que eu já falei que eu estou à disposição. Se os outros polos acharem interessante, eu tô. E se o MP quiser também, a nossa parceria está em pé, está totalmente. É assim, até para os advogados também, né? Um público que deve hoje empreendedorismo, marketing digital, tudo isso. E eu quero também participar desses cursos, eu estou querendo sempre me qualificar, porque como eu sempre digo, que eu não sou da área, né? Eu sou entusiasta, né? Então, mas assim, né? A gente é do direito, né? Mas a gente gosta muito dessa área, mas a gente precisa se qualificar sempre, né? Então, eu agradeço muito. Eu quero então que vocês façam aí as considerações finais, os próximos eventos, reflexões, o que vocês podem falar aí, Autônomo? Eu agradecer a oportunidade, dizer que eu estava com saudade desse debate contigo. É verdade. Eu estava lá como juiz em Buriticupu, era praticamente manhã, tarde, de noite, a gente trocando informações sobre isso. Eu acho, como o Igor falou e como tu ressaltou, fundamental que a gente tenha esses debates, porque se a gente não discutir sobre isso, a gente vai acabar sendo engolido por uma circunstância que a gente não vai saber onde caminhar. Então, eu acho importante que tenha esse ambiente, até sugeri para a gente montar uma comunidade para que, de fato, a gente veja como, na prática, a gente pode gerar valor para as atividades, tanto do Judiciário, do Ministério Público, quanto da Defensoria, os delegados, a advocacia, porque essa realidade vai acontecer, né? Vai ter mudança. A gente não, eu não imagino que daqui a 3, 4 anos a gente esteja atuando da mesma forma como a gente está atuando agora. Dizer como vai ser, se eu soubesse, eu viraria milionário. Fazendo isso, eu não sei. Eu só sei que mudanças vão ocorrer e a gente precisa estar, de fato, conversando sobre isso, vendo quais são os impactos. Por exemplo, do que a gente começou a falar quando estava lá em Buriticupu para cá, só o ChatGPT, por exemplo, mudou drasticamente. É outra ferramenta. Não, é totalmente diferente. Quem não utilizava plugins, né? Então, hoje praticamente dá para fazer quase tudo que a gente quiser nele. Então, quem não estiver acompanhando vai ficar para trás. Então, por isso eu agradeço aqui a oportunidade e espero que continue nessa linha aí e tenha muito sucesso. Obrigado. Também agradeço, né? E também ao Rotondo, ao Felipe, né? Rotondo já é conhecido nosso, é um grande promotor de justiça, é muito preocupado com a atividade, sempre dando ideias, né?
A gente até brinca, diz, rapaz, o relator não tem tempo, todo o tempo ele pensa numa inovação. E na verdade, a gente usa como modelagem, né? Ou seja, a gente quer fazer o que ele faz, né? Porque serve ao interesse público. Então, quando um promotor consegue, né, desenvolver bem essa atividade, isso é bom para os outros membros, né? A gente não pode ter uma competitividade, né? E também o Felipe, a gente já conhecia, né, o seu trabalho como magistrado. E assim, a gente tem que utilizar, reforçando a inteligência artificial como uma oportunidade, né? Tendo os cuidados necessários sobre a questão ética, né, da transparência, a questão da privacidade, do monitoramento que se fala, né, da vigilância, mas a gente tem que focar também no usuário, né, do serviço de justiça, que quer uma melhor prestação. Então, para isso é de suma importância aí a utilização da inteligência artificial. E só para finalizar, né, lembrei agora de uma frase do Dalai Lama, né, que fala que quando descobrimos as nossas potencialidades, as nossas habilidades, nós seremos capazes de mudar o mundo, né? Então, esse é o pensamento, né? Talvez é uma coisa mais ideal, mas é algo que a gente tem que fortificar. Claro, né? Claro. Então, você tem a agradecer. Excelente. Poxa, então, muito obrigado, Felipe Rotondo, Igor Adriano, promotores de justiça, entusiastas da tecnologia e da inovação, pela presença aqui no podcast. E, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Agradecer mais uma vez ao Estúdio 98, a toda a equipe aqui pela produção, e nos vemos no próximo episódio discutindo tecnologia, discutindo inovação, direito e tudo que a gente pode tentar fazer para melhorar o nosso sistema de justiça em todas as esferas. Então, até a próxima.